Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi do Mais Floresta e estamos aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo com vocês e hoje a gente vai falar sobre flamboyant. A gente tem recebido muitas dúvidas no nosso Instagram e muitas pessoas querendo saber... Gente... Esse cachorro tá latindo mais alto, tá? Mais baixo. Ele tá latindo muito alto. Mas assim, vai dar certo, tá? Vai dar certo, continuem. Muitas pessoas mandam mensagem pra gente no nosso Instagram com dúvidas de como plantar essa semente, porque é uma semente muito dura e eles têm dificuldade, enfim. E a gente decidiu fazer esse vídeo aqui. Então, antes da gente começar efetivamente falando sobre a semente, a gente vai falar um pouquinho sobre o flamboyant, né? Flamboyant é uma árvore originária de Madagascar, na África. E esse nome, flamboyant, que é um nome bem diferente, né? Tem origem no francês, que significa flamejante. E essa característica, né, esse nome popular, vem por causa da cor das suas flores, né, que são flores normalmente avermelhadas, alaranjadas, né, são cores bem fortes e que lembram um pouco chamas, né, então por isso esse nome, flamboyant, significa flamejante. Ela é uma árvore muito usada para ornamentação, é uma árvore muito bonita, suas flores são muito bonitas, ela pode alcançar até 15 metros de altura e a sua copa, né, suas folhas, flores, ela é uma copa bem extensa, bem larga, no formato de um guarda-chuva, um guarda-sol, enfim. E dependendo da árvore, esse comprimento da copa ele pode ser até maior do que a altura da árvore, de tão grande que ela é. Então, ela é uma árvore muito bonita, muito indicada para ser plantada em praças, em locais abertos, locais grandes, né? E ela é uma árvore que gosta de sol pleno, né? Então, é uma árvore que ela se adapta bem a outros tipos de clima, né? Mas normalmente climas subtropicais, tropicais. Enfim, ela é uma árvore aqui no Brasil muito encontrada aqui no Sudeste, então a gente, por exemplo, que está situada aqui no Espírito Santo, a gente tem costume de ver essa árvore muito por onde a gente passa, nas praças, nas ruas, mas em outros lugares aqui do Sudeste também, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E agora que a gente já conhece um pouquinho mais sobre o flamboyant, a gente vai começar a falar um pouquinho efetivamente sobre as sementes. Então vamos lá. Para você que nunca viu uma semente de flamboyant, ela é desse jeitinho aqui. Vou mostrar um pouquinho mais de perto. Ela é uma semente bem grandinha, tá vendo? Uma semente bem graúda. E ela é uma semente com uma casca bem grossa, assim, é uma semente muito dura. Então, uma das dificuldades que a gente tem no momento de fazer o plantio do flamboyant é justamente essa questão da semente ser muito dura. Essa é uma árvore que a reprodução dela é feita exclusivamente por sementes, então essa é a única forma de você ter novas mudinhas de flamboyant, né? Então, a maior dificuldade enfrentada nesse momento é essa semente ser tão dura, né? O que dificulta a imersão da plântula, né? Como muitas outras sementes de árvore, o flamboyant, ela tem uma dormência. A dormência do flamboyant, dessa semente, ela é causada justamente pela hipermeabilidade dessa casca, né, dessa parte externa da semente. Então, o que acontece? Né? No processo de germinação, o primeiro processo, né, na verdade, de germinação é o processo de absorção de água, né, onde a planta ela precisa receber muita água para que ela consiga se desenvolver. Como essa semente ela tem essa capa hipermeável, o bulbo, né, da semente, o tegumento da semente, ele não consegue absorver essa água. Então ela não se desenvolve. Isso faz com que menos de 50% das sementes, e isso pode ser reduzido até um número bem menor, elas consigam germinar sem nenhum tipo de intervenção para quebrar essa dormência. Então o que a gente vai mostrar aqui são algumas formas de como fazer essa quebra de dormência da semente do flamboyant, tá bom? Então é isso. Eu tenho aqui a semente in natura, né? Nenhum procedimento foi feito nessa aqui. E a gente vai fazer dois procedimentos diferentes. O primeiro procedimento é o de escarificação. O que é a escarificação? É você arrancar um pedaço mesmo, né? Esse procedimento ele pode ser feito de duas formas, com uma tesoura e com uma lixa. E como que vai ser feito? Né? Você vai pegar a semente, ela tem um ladinho que ela tem tipo um brotinho pequenininho, né? Para que você tenha sucesso na quebra de dormência da sua semente de flamboyant, você precisa fazer o corte ou lixar a sua semente do lado do cabinho, desse lado que tem a pontinha na semente do flamboyant. Então, o que vai ser feito nessa escarificação? Ou você vai pegar uma lixa, nesse momento eu não tenho uma lixa aqui agora, mas eu vou exemplificar como vai ser feito.
Você pode usar, que seja uma lixa de parede, de madeira, enfim, até uma lixa de unha mais grossinha. Você vai parar a lixa na superfície e você vai raspar a sua semente nessa lixa até que você consiga ver a parte interna dessa semente, uma parte um pouquinho mais clara, esbranquiçadinha, enfim. Então você vai lixar, vai arrastar ela na lixa até que você consiga entrar em contato com essa parte. E aí tá feita a escarificação. Outra forma de fazer isso é com a tesoura, que é como eu vou mostrar para vocês hoje. É um pouquinho difícil mesmo, porque como eu já falei aqui, essa semente é dura, mas a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai usar essa tesoura aqui e a gente vai fazer da mesma forma, né? Posicionando a tesoura na pontinha e a gente vai tentar cortar essa ponta. Como eu falei para vocês, é duro, mas dá certo. Então, ó, consegui de primeira aqui tirar a pontinha. Eu vou pedir pro Andy mostrar aqui para vocês, ver se vocês vão conseguir ver direitinho. Vocês viram que eu consegui cortar a pontinha da semente e aí apareceu o bulbozinho, né, o tegumento da semente. Então, esse é o ponto bom para vocês cortarem, né, de quantidade para cortar. Então, é isso que a gente vai fazer com as sementes. A gente vai cortar a pontinha, nesse caso com a tesoura, ou a gente vai fazer isso com a lixa no outro caso. Então, vou fazer com mais uma semente aqui, ó. Posiciono a tesoura e corto. Gente, eu tô muito boa nisso. Mais uma semente, posiciono na pontinha e corto. Prontinho. Como eu falei pra vocês, é uma semente dura, mas é super possível de fazer. Você só precisa ter uma tesoura que aguente que você aperte ela forte, né? Mas dá super certo. Então essa é a forma de quebrar a dormência com a escarificação, tanto com a lixa quanto com a tesoura. E uma outra forma de fazer a quebra de dormência é usando água quente. Isso mesmo. Você vai pegar suas sementes. Essas aqui foram sementes que eu já fiz esse processo. Mas é muito simples. Você vai pegar suas sementes, você vai esquentar a água em temperatura de 80 a 90 graus. Um pouquinho antes dela começar a ferver, assim. Caso você não tenha como medir, né? Que foi o meu caso também. Então, se a água ela ferve em 100 graus, você vai tirar um pouquinho antes. Então, nesse momento, você vai colocar a sua água quente no recipiente e vai colocar as suas sementes dentro dessa água quente por 5 minutos. Esse também é um dos métodos que são efetivos no momento da quebra de dormência, tá? Então, também é uma outra forma de fazer. E aí, depois de feito isso, você vai realizar o procedimento de plantio da sua semente de flamboyant normalmente. Vai selecionar o seu substrato. Por exemplo, eu tenho aqui o substrato. E aqui tem uma mistura de substrato para plantio mesmo, uma mistura de terra vegetal e tem um pouquinho de perlita aqui também, né? Mas no caso do flamboyant, vocês também podem usar um pouco de areia na mistura, porque a areia ela deixa o substrato, né, a terra, um pouco mais fácil de drenar, né? Então o flamboyant também se adapta bem com solo um pouquinho mais arenoso. Inclusive, é uma boa árvore para que você plante em áreas de praia, por exemplo, porque ela se adequa e se adapta muito bem, tolera muito bem a salinidade. Então, o solo arenoso, a salinidade, enfim, ela suporta muito bem isso. Então, eu tenho esse substrato aqui, eu tenho essa bandejinha germinadora, água, e aí a gente vai fazer a germinação aqui da semente só para fim de ilustrar mesmo como é feito, né? Então, eu vou pegar aqui o meu substrato, vou colocar no meu espacinho aqui, vou colocar minha semente, vou colocar uma dessas sementes aqui que a gente fez o corte. Vou cobrir com um pouquinho de substrato. E aqui eu já umedeço a terra. Pronto, é muito simples, tá? Da mesma forma, eu posso fazer com a semente que foi colocada em água. Abro um espacinho, coloco a semente, fecho e cubro com mais um pouquinho de substrato. Mais uma vez, umedece a terra, tá? O tempo de germinação aproximado do flamboyant é de 14 dias, mas isso pode variar, né, de semente para semente. Mas o que a gente vai fazer nesse tempo? A gente vai tentar manter
umas 2 regas de manhã e ao final da tarde. Não precisa ser muito. A gente precisa manter o nosso solo úmido, sempre úmido para ela. E você vai escolher um local na sua casa onde pegue sol, assim, em uma grande parte do dia, mas que ela também tenha momentos de sombra. Então, que ela tenha sol moderado, para que ela consiga manter, mesmo com essa exposição ao sol, o seu solo úmido, tá? Então a gente vai fazer essa observação do substrato sempre, para manter ele sempre úmido. E assim, aproximadamente 14 dias depois, você já vai ter a sua mudinha de flamboyant. Então é isso, gente. Essas foram algumas das formas de quebrar a dormência e de plantar o flamboyant que a gente trouxe para vocês hoje. Se você por acaso tiver mais alguma outra dúvida em relação ao plantio, a quebra de dormência, a semente, a própria árvore, pode comentar aqui embaixo. Nós também temos a nossa página lá no Instagram, então não esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram. A gente está sempre interagindo pelos stories, até no feed também. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, comentar, curtir, enviar para os seus amigos, para as pessoas que se interessam também por esse assunto, tá bom? Então é isso, muito obrigada e até a próxima!